Ora, então, cá estamos nós para mais um episódio do podcast Entre o Caos e a Cura. E hoje tenho como convidada especial, e como já anunciei nas redes sociais, é um prazer enorme ter esta convidada comigo. Porque, e vocês já vão perceber, esta mulher é uma mulher que é um exemplo para todas nós. E se eu muitas vezes me considero uma mulher de garra, com muita força, com um grande nível de resiliência, quando me deparo com mulheres como tu, Olena Godelha, eu sinto-me muito pequenina ao pé de pessoas como tu. Então, eu sou Teresa Pires, sou psicóloga. Criei este podcast para partilhar alguns momentos, alguns exemplos de vida, algumas histórias de vida que podem ajudar-nos a todos nós a perceber algumas coisas e a podermos querer transformar as nossas vidas. Então, que sejas muito bem-vinda, Lena, que é assim que toda a gente te trata. Ahm, Nós já vamos falar como é que nos conhecemos, mas antes de mais, vou-te aqui fazer talvez algumas perguntas para que as pessoas te conheçam um bocadinho melhor. Quem é a Olena Guedelha? Quem é Helena? Em primeiro é botar Teresa. Começar uma segunda-feira com tantos elogios, olha, só vai a correr uma semana espetacularmente, só pode. Tu mereces. Obrigada. Quem é Olena Gdelha? A Olena Gdelha é uma ucraniana. Uhum. Aliás, eu nasci ainda na União Soviética, para quem conhece a história. Exato. Depois, em 1990. Aquilo tudo separou-se e passaram a ter vários países. Entretanto, na altura ainda me chamava Helena, mas as Exato. burocracias do país passaram para ser Olena, por isso que eu gosto muito que me tratam apenas por Lena, para não confundir muito. E é Uhum. mais pequeno, e é mais fácil. Tenho 44 anos, sou mãe de dois rapazes, um com 21 e um com 15 anos. O Miguel, que é o mais velho, é um rapaz com especial que tem Asperger, e o Vicente é um adolescente muito acelerado, saiu completamente a mim. Sou viúva há 5 anos e estou cá em Portugal já acho que é uns 25 anos. Muito bem. Então, os teus filhos já nasceram em Portugal, são Já portugueses? nasceram em Portugal, já são Ok. portugueses. Ok. O que é que te fez vir para Portugal? Sabes que esta é uma pergunta que eu faço muito a quem tem essa condição como tu, não é? De ser imigrante, porque acho que é preciso ter muita coragem para vir para um país que nós não conhecemos, nem que não é de todo aproximado ao nível quer da língua, quer culturalmente, não é? E é preciso ter coragem. E o que é que te fez vir para Portugal? Olha, acho que toda a gente faz é emigrar. É a procura de uma vida um pouco diferente e um ganho mais elevado, porque na altura, nos anos 2000, se eu me lembro bem, estavam a emigrar muitos ucranianos e russos cá para Portugal por causa da construção de estádios, algo do género, não é? Exato. E então eu terminei o meu curso em 2000, tirei economia Muito bem. numa escola técnica, Portanto, mas és em licença, termos és técnica é de, mais um curso de um curso técnico com de... o professor de economista. Ok. E então, entretanto, uma tia-avó minha tinha-me deixado de herança um apartamento, só que o meu irmão casou-se primeiro. Tenho um irmão com um ano e pouco de diferença de mim. E eu pensei assim, opa, eu não estou cá para pensar para casar já, já, já. E na altura os meus amigos tinham imigrado. Havia 6 meses que eles tinham imigrado, estavam sempre a me chamar para vir cá, porque tinham um caso para mim, tinham algum trabalhinho para mim. E como que era uma rapariga nova, com 20 anos ainda, era um pouco louca, era isso. Pensei, epá, vou. Não sei como que vou, mas vou.
E os caminhos todos se abriram-se. Se calhar de um grupo todo que fazia os passaportes eu consegui fazer mais rápido, do grupo todos que faziam os vistos eu era a única que passou. Por Uhum. isso eu pensei, epá, é o destino. Nunca eu sabia que era mesmo um destino naquela altura. E vim cá para Portugal mais à procura de ganhar algum dinheiro, porque é assim, eu não tenho mãe, ela faleceu quando eu tinha ainda 10 anos. O meu pai, na altura, tinha-se casado com outra senhora e nós não temos uma relação muito próxima. O meu irmão tinha também casado pela primeira vez, naquela altura, já casou umas três. Ah, e eu queria conhecer outro país, não tinha saído do meu país, queria conhecer outro país, queria conhecer outra cultura e eu gosto muito do calor e decidi arriscar e vir cá para Portugal. Muito bem, ok. Foi fácil a tua adaptação? Foi, Para os porque jovens, para os jovens é tudo mais fácil, não é? Tu é, que, portanto, tu estás cá há 25 anos, vieste ainda antes, de fazeres 20 anos, portanto, se calhar com 18, 19 não, anos, não, vim com 20, fiz cá 21. foi? Ok. Então, aos 20 anos eu acho que é tudo muito mais fácil, não é? Nós somos um pouco, muito Sim, mais irreverentes, muito mais inconsequentes e, portanto, dá a sensação que é tudo muito mais fácil. temos mais facilidade e temos mais coragem, se calhar. Uhum, Ainda exatamente. não pensamos o certo nas consequências, foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Mais destemidos, não é? Arriscamos mais, acho eu. Concordo contigo. Ahm, Muito bem. Portanto, a partir daí, vais naturalmente à tua terra, continuas a manter proximidade com as tuas raízes. Nestes anos, nestes 20 e tal anos, eu só fui umas 3 vezes na minha Ok, terra. Fui a primeira vez antes do meu primeiro filho nascer. Aliás, soube que estou grávida, soube lá, quando fui lá tirar a carta de condução, ok. que era mais rápido, mais fácil. E depois, não, foi duas. Foi Uhum, 2 vezes. E depois voltei lá para apresentar o meu segundo filho, quando ele tinha 6 meses, ou seja, ele agora tem 15 anos. E, entretanto, era para voltar novamente, mas aconteceu a guerra. E a ok. guerra, como já sabem, dura uns 5 anos. Pronto, Uhum, exatamente. não Muito. voltei. Não voltaste ainda. E meu irmão emigrou para a Polónia, O teu irmão está na Polónia? Ok. está a trabalhar e viver na Polónia, por isso Uhum. não tem mais muitos raízes para lá para ir. E depois para ir à guerra, para arriscar, não, prefiro Uhum. ficar cá. O teu pai ainda vive na Ucrânia? Ainda vive. E ele não pode sair de lá para cá, porque é proibido sair os homens da Ucrânia, por isso. Exato. Ok. Mas ele está num sítio sossegado, um sítio que não tem posição estratégica Uhum. para Ok. abater, por isso está tudo bem. Tu viveste a tua infância toda na Ucrânia, não é? Tens certamente recordações da tua infância, que era União Soviética e agora é ex-União Soviética, não é? Portanto, que fez parte da União Soviética, com um regime muito duro, muito difícil, não é? Como é que é estar em Portugal e certamente que tens lá pessoas conhecidas, família mais alargada. Como é que é ver o teu país em guerra? Não gosto muito de falar destas situações. Há coisas que é na minha vida que eu prefiro não falar. É de futebol, é de Hum? política, é de religião. Porque são Fazes muito três situações que sempre levam a um conflito. Por isso é quando bem. puder-me evitar conversar sobre o assunto, eu evito. Sobre a Ucrânia e Rússia, também é assim, eu tenho família na Rússia, tenho família na Ucrânia. Por isso também não consigo tomar nenhuma posição. Uhum, ok. É muito complicado. Mas eu também não te estava a perguntar nesse aspecto. Concordo plenamente contigo que essas são as três coisas que ninguém deveria discutir, porque as convicções políticas são pessoais e intransmissíveis. E, portanto, nós não temos que discutir as nossas convicções com ninguém, pelo contrário, temos que respeitar o espaço do outro. Futebol é um desporto que deveria unir massas e acho que muitas vezes afasta-as.
não é? E cria um separatismo que não é saudável. E a religião, a mesma coisa. Portanto, concordo plenamente contigo. Aqui estava mais a querer que tu falasses um pouco das tuas emoções. Como é que é viver, como é que é olhar, ver as notícias, ver os teus lugares de infância, por exemplo, destruídos, porque isso acho que nos traz sempre algumas emoções e principalmente nostalgia, não é? É, para ser sincera, Teresa, é assim, eu acho que não sei como que as outras pessoas reagem, mas eu quando existe alguma situação que me dói, eu bloqueio. Eu Ok. bloqueei, coloco uma parede, como que aconteceu com a morte da minha mãe também, que houve uma altura, desde que dos meus 10 anos de idade até mais ou menos 14, 15 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu basicamente não tenho memórias, porque acho que porque era um sofrimento muito Uhum. profundo. E tu, Sim. como psicóloga, deves entender que existem aqueles bloqueios que nós conseguimos colocar na nossa São cabeça. são mecanismos de defesa do São, cérebro, são, são. uma dor muito intensa e com a qual nós não sabemos lidar, e uma criança com 10 anos não entende o que é que aconteceu. É uma dor muito difícil e, portanto, é natural que tu tivesses bloqueado Até para te protegeres, naturalmente. Sim. Até porque eu não consigo entender o porquê. Porque, para ser muito breve, o porquê que o bloqueio. Porque eu sei que a minha mãe estava, naquele momento, estava no hospital para fazer cirurgia, porque ela tinha um tumor no cérebro. Só que no dia da cirurgia era o dia de independência da Ucrânia. Entretanto, foi adiada a cirurgia no dia a seguir. E estava marcada para as 9 da manhã e às 7 da manhã a minha mãe faleceu. Por isso ficou aquela revolta de criança dentro o porquê e porquê que estas festas têm prioridade do que a vida da pessoa, a partir dali que são coisas que eu não gosto de pensar. Em relação também da Ucrânia, eu não sou uma pessoa que vê as notícias. Ok. Fazes bem. Eu recuso-me ver as notícias, ler revistas, porque é assim, se tu queres começar um dia bem, tens de começar um dia com um pensamento positivo. E quando nós vamos ligar a televisão para ver as notícias, ou para ler o jornal para ver as notícias, não há nada lá basicamente de bom que se fala. É verdade. E nós levamos o dia inteiro depois a matelar esta situação. Aconteceu isto, vai subir o gasóleo, vai aumentar o pau, vai aumentar isto. Então, eu sou uma pessoa que, em vez de focar no problema, eu procuro solução. Muito bem, parabéns. É isso mesmo, até porque as notícias que nós vimos diariamente, na televisão acabam por ser mensagens subliminares que nós enviamos ao nosso cérebro de que o mundo está muito mau e muito perigoso. E isso é uma forma de nós programarmos a nossa mente. E quer nós queiramos, Exatamente. quer não, no dia seguinte, ao fim de 15 dias de tu estares a ouvir diariamente notícias sobre a guerra, e eu concordo plenamente contigo e posso te dizer que o mundo está em guerra, outra vez, pelos vistos, não é? Segundo dizem, e eu O falo mundo assim. sempre esteve em guerra. Há uns falam mais, outros falam menos. Exatamente. Atenção que eu estou a dizer isto, mas eu não estou a menosprezar aquilo que está a acontecer pelo mundo, não é? Agora, eu não ligo a minha televisão, eu não vejo notícias, eu não ligo a televisão para ver o telejornal e para saber o que é que se está a passar. Não. Não, também Basta-me não. ter uma ideia do que é que está a acontecer, quando, como nos acontece a nós, e já vamos falar dessa parte da nossa vida, em que temos pessoas que nós gostamos, que são nossos amigos e que estão em teatro de guerra, eu tenho a preocupação de saber como é que estão, o que é que está a passar, se posso ajudar de alguma forma. Mas não alimento a minha mente com esse tipo de notícias, exatamente por aquilo que tu acabaste de dizer, e muito bem. Olha, mas então agora vamos aqui dar uma animação ao nosso podcast. Tu lembras-te quando é que nós nos conhecemos? Foi há uns 2 anos atrás, se eu não me Exatamente, engano, mais ou exato. menos, Sim. na Se eu não primavera. estou, se eu não estou Ou enganada, fevereiro de fevereiro. 2024.
exatamente, se não estou enganada, e tu vais-me corrigir, nós conhecemos-nos num evento que nós organizámos aqui no Algarve, em Silves, no dia 4 de fevereiro de 2024. Não foi? Foi, Pronto. foi. Em que o Viriato, que é o teu patrocinador, tinha sido convidado para a LifeWave, já fazia parte. Tu, acho que já estavas ali a tentar conhecer, não sei se já estavas registada ou não. Ainda não, Ainda mas já não, estava a usar. já estavas a usar, ok, mas ainda não estavas registada. Mas o Viriato não pôde estar presente e tu foste acompanhar os convidados dele, não foi? Foi, foi, Ok. foi apresentar, foi marcar a presença dele. Foste marcar presença, exatamente. Muito bem. Olha, e eu agora vou falar um pouco sobre aquilo que normalmente não julgo as pessoas, ou tento não o fazer, se bem que todos nós, de alguma forma, algumas vezes acabamos sempre por julgar. Mas eu, neste aspecto, quando conheço alguém pela primeira vez, e eu percebi logo que tu eras estrangeira. Confesso que a primeira vez que te conheci achei-te uma miúda engraçada, mas muito fechada, muito tímida. E depois, durante algum tempo, nós ainda nos fomos encontrando, e, e é verdade, tu não sorrias, tu falavas pouco, ficavas quieta no teu canto. E eu Sim. confesso que às vezes pensava assim: esta rapariga, hum, isto vai ser um osso duro de roer. Ah, Porque tu não reparaste nos meus olhos, os meus olhos não paravam, os meus olhos observavam tudo, exatamente. absorviam. A questão é que tu começaste passinho a passinho, começaste a beber da informação toda, começaste a estar na sombra de todos nós, não é? Porque e ainda hoje, tu gostas muito de estar na sombra. O que é certo é que tu és uma peça-chave dentro da nossa equipa, porque tu ajudas, tu colaboras, tu estás sempre pronta para ajudar no back-office. Com alguém que te peça ajuda, tu estás sempre pronta e tu tornaste-te uma grande líder dentro da nossa equipa da LifeWave. E estás de parabéns porque tens feito um percurso fantástico. No sábado passado atingiste mais um patamar de ranking, chegaste a diretora 2 estrelas, o que é É, para mim um orgulho enorme ver-te crescer dessa forma. Eu fico muito, muito feliz com o sucesso dos outros. E quando o digo e quando o expresso desta forma, não é é mesmo, é de coração. Eu fico mesmo muito feliz e acho que tu mereces por todo o trabalho que tens feito junto da equipa. Agora, depois disto e de eu ter enquadrado a Olena que tu eras e a Olena que tu és hoje, gostava que tu nos falasses um bocadinho como é que tem sido esta aventura. eu às vezes paro para pensar o porquê disto tudo e porquê das minhas mudanças para a situação quando tu me conhecias fechada e para o que eu sou agora. E lembro-me de várias situações. Quando eu era criança, desde o primeiro ano da escola, eu acho que era sempre elegida como o líder da turma. Ou Uhum, seja, acho que aquele vem já no sangue, de nascença. Só que houve aquela certa altura na minha vida que me fechou. E vocês já sabem que essas situações elas mexem muito connosco. exato. Se calhar a partir dali eu não tinha capacidade de responder àquilo que estava-se a passar à minha volta. Então, quando vim cá para Portugal, depois tinha o primeiro casamento, entretanto tive o segundo casamento que o meu companheiro, ele faleceu no espaço de 11 meses depois de ter descoberto o cancro. E Uhum, na altura aconteceu o Covid, e foi esta situação, se calhar toda, quando tu me conheceste, foi logo ainda nós usávamos as máscaras, uhum, não é? Ainda estávamos a usar as máscaras. uhum, Então foi aquela situação quando havia pouco tempo que eu perdi o meu companheiro em 2020,
aquela recuperação pós-Covid, emprego, eu tinha 3 empregos na altura, eu trabalhava basicamente 16 horas por dia, porque eu tinha que estar a sustentar os meus filhos e tinha que estar a pagar a casa, era muito a pensar de sobrevivência do que mais aquilo que estava-se a passar à minha volta. E na altura, quando apareceu esta situação da Life, e eu acredito que nada é por acaso, nada na nossa Uhum. vida acontece por acaso. Eu decidi olhar para isto como que talvez alguma fada do ar fresco ou alguma luz no fundo do túnel, porque já estava mesmo cansada de trabalhar nas limpezas e era muito duro, eu não tinha tempo nenhum para os meus filhos, eu queria ter tempo para os meus filhos. E quando fui a esta apresentação, eu fiquei a observar o comportamento das pessoas, as histórias da vida das pessoas, o comportamento e a apresentação daquele que estava à frente. Eras tu, era o Brás, era António Miguel, Uhum. era a Rita Mendes. ah, Havia muita gente conhecida naquele dia e foi a minha primeira vez estar no meio deste ambiente. Eu fiquei mesmo em choque, mas em choque positivo. Pensei, uau, será que eu consigo ser assim? E Uhum. a partir dali começaram as minhas pequenas mudanças. O que é que começou a acontecer? Eu comecei a absorver toda a informação que aparecia à minha frente, porque o resultado da tecnologia veio depois, muito depois. Exato. Já vamos No, falar no come- sobre o resultado da tecnologia, porque tu tens um eu testemunho. comecei a usar por curiosidade, uma mera curiosidade e um pequeno de ciúmes e inveja. Exato. E queria mudar a minha vida. O mais importante disto tudo é que queria mudar a minha vida. Eu queria Uhum. dar algo melhor aos meus filhos. Uhum. E por isso comecei-me a interessar e a absorver todas as formações, reuniões, li tudo, vi tudo, busquei tudo que havia para ir buscar na internet, no YouTube. E comecei a acompanhar as apresentações presenciais também, Exato. e depois comecei a pensar no como que eu posso mudar para contornar novamente esta timidez que eu criei na altura do Covid e com o amor do companheiro queria voltar-me a abrir, queria ser como era antes, queria ser a Lena que sorria e punha toda a gente à volta a sorrir. Exato. Foi assim que começaram as minhas pequenas mudanças. Exatamente. Olha, eu sei que tu, entretanto, nunca tinhas feito marketing de multinível, Nunca. não é? Pronto. Foi a primeira Nem vez. tão pouco imaginava como que isto funciona. Exato. Mas tiveste um grande professor, não é? O Viriato Duarte, que é um networker fantástico. E pronto, felizmente nós também temos na nossa equipa bons networkers e temos um grupo de trabalho fantástico e eu acho que isso depois ajuda. Eu sei que tu, entretanto, começaste a apostar muito, nas formações, é verdade, tu participavas nas formações, nós chegámos a fazer uma missão, de trabalho com a nossa equipa, onde tu tiveste um papel muito ativo, temos que repetir um dia destes, porque foi realmente um momento muito bom de desenvolvimento pessoal. E tu começaste a apostar muito nisto, tu percebeste que haviam coisas que tu podias melhorar com formação e com desenvolvimento pessoal. Estou certa? Tá, estás completamente certo com isto. E aconteceu. Lá está, o tal chamado que apareceu nas redes sociais, um curso de desenvolvimento pessoal intensivo. E aparecia tal como a ti aparecia o FF na tua vida e chamava-te, então, mas porque é que isto me aparece agora em todo lado? Tenho que abrir o olho e ver o que é que é. E é assim que aconteceu comigo. Constantemente, durante uns 15 dias, estavam a aparecer este anúncio. Uhum, Mesmo sem eu ter clicado no anúncio, porque nós temos o algoritmo, se nós clicamos já aparece, mas não, eu passava o dedo e aparecia. Depois um dia parei para pensar, vou ver o que é que se trata. E realmente havia lá muitos tópicos daquilo que eu queria trabalhar dentro de mim, que me mantinham ainda fechada. E eu respondi ao anúncio, fui saber os valores, as datas, estas coisas todas, depois pensei, epá, não, isto custa assim um bocado de dinheiro, que é tudo na vida que é bom que custa, exato. porque depois tem pronto, o seu valor.
E estava ao ponto de desistir. E, entretanto, comentei com uma das minhas patroas. Olha, gostava de fazer isto e acho que isto seria uma boa coisa para mim, para eu crescer como pessoa, como profissional, porque o marketing multinível exige muito comunicação e eu estava na altura ainda fraca em comunicação interpessoal. E ela disse, então, mas queres que eu te empreste? E você pode me emprestar? Ela, quanto é que é? Fui na hora. Eu pensei, liga já para lá. Tu sentas-te agora, ligas lá para lá e combinas tudo. Fui na hora, pensei, não, isto é o destino mesmo. Eu tenho que fazer isto, eu vou fazer isto. Até porque eu queria me envolver no LifeWave e Uhum, queria saber, aprender novamente a comunicar com as pessoas. Até porque, uh, por muito que se diga, a mentalidade do país do Oeste é diferente da mentalidade da Europa. E uhum, eu precisava entender esta mentalidade. E assim foi. E aquele curso mudou realmente a minha vida por completo. uhum. Em Sim, sim, termos de relação comigo própria, tanto como relação para com as pessoas. exatamente, E tu és sim. uma testemunha disto, acho que é. Verdade, é verdade. Eu sou testemunha que há uma Olena antes e uma Olena depois. Foi visível a tua transformação e continua a ser visível a tua transformação. Porque a tua forma de comunicar, a tua forma de estar, a tua forma de interagir até em público, porque antes de tu fazeres esse curso, e se eu não estou enganada, tu foste fazer esse curso finais de 2024, por aí, mais Sim. ou menos. Foi antes do Natal. Exatamente. E tu, até ali, tu ficavas sempre nas apresentações, mesmo no Zoom, tu desligavas a câmara, tu não falavas com ninguém, nas apresentações pessoais, tu ficavas ali no teu cantinho, se ninguém te perguntasse nada, tu não perguntavas nada, tu chegavas. Se pudesses não cumprimentar ninguém, tu não cumprimentavas ninguém. E a partir daí, hoje em dia, nós vimos uma Olena que até diz piadas, mete-se connosco, faz brincadeiras, vai lá para a frente falar e começa a chamar pessoas e não sei quê. Hum, portanto, isso notou-se, essa diferença. É verdade que houve algumas vezes que eu própria também incentivei isso, e eu sei que às vezes é preciso, e como vocês dizem muitas vezes, eu gosto de atirar as pessoas aos lobos, não é? Isso. E é dizer exatamente isto, ou tiraste-me aos lobos. Para Eu quem entrava muda e saía calada. Sim, verdade. Mas às vezes também precisamos de fazer isso, porque se calhar tu só precisavas mesmo daquele empurrãozinho. E quando nós damos aquele empurrãozinho à pessoa, invariavelmente o cérebro, o consciente e o inconsciente vai pensar assim, então, mas se ela não confiasse em mim, se ela não soubesse que eu sei fazer isto, ela não me chamava, não é? Então há aí um nível de confiança que surge, não é? E embora com nervos e com algum receio, mas vocês vão e fazem. E tem acontecido assim com muita gente, e ainda bem. Agora, a LifeWave trouxe-te muitas coisas, não é? Deu-te a Hum. oportunidade, como tu já disseste, tu olhaste para a LifeWave, eu acho que tu tiveste, relativamente à LifeWave, uh, talvez por motivos um bocadinho diferentes, ou não, não é? Tu tiveste o mesmo olhar que eu. Eu, quando a LifeWave me surgiu, eu encarei a LifeWave como uma oportunidade. Exatamente. Eu olhei para a LifeWave como Deus está a pôr-me uma grande oportunidade em mãos. Das duas, uma. Ou eu vou continuar a fazer como tenho feito até aqui, ou eu vou agarrar esta oportunidade com unhas e dentes. Porque se nós queremos realmente mudar de vida, nós não podemos ficar sentados em casa à espera que as pessoas venham cá mudar-nos a vida. Ou fazemos nós alguma coisa por nós, ou então ninguém vai fazê-lo, concordas? Concordo plenamente, Pronto. certeza. E portanto, tu olhaste para a LifeWave desta forma.
É como que eu já tinha dito, a Life Wave para mim apareceu como se fosse uma luz no fundo do túnel, para mudar a minha vida completamente. Ou seja, tu percebeste que tu trabalhavas 16 horas nas limpezas, tinhas um part-time, tinhas um trabalho em full-time e tinhas dois part-times. Não, eu tinha três part-time, três empregos em part-time que davam no fundo os 16 horas. Ok, tinhas três empregos em part-time. E, corrige-me se eu estiver errada, quando a LifeWave surge, tu percebes que podias trabalhar menos horas e ganhar mais do que ganhavas num dos teus part-times ou em dois part-times, por exemplo. Olha, quando surgiu a Lei FIF e começaram a ver resultados, eu percebi que já podia sair de um dos empregos. Muito bem, Já ficava com um pouco mais tempo disponível para acompanhar os meus filhos, porque ainda tenho um filho menor, não é? certo. Exige idas e vindas para a escola Uhum, e eu tinha perdido, quando se trabalhava nas limpezas, nós não temos folgas, não temos fins de semana, claro, principalmente na altura de verão, quando somos responsáveis por algum alojamento turístico, não é? exatamente. E então, os fins de semana é quando os meus filhos tinham jogos de futebol. Eu perdi imensos jogos de futebol e eu queria voltar a assistir os jogos de Uhum, futebol, porque eu sei a importância de estar presente na vida das crianças. exatamente. E essa foi uma das coisas que eu queria mudar na minha vida. Aliás, eu tinha que mudar muita coisa, mas uma das coisas é dar prioridade, é dar tempo de qualidade para os nossos filhos, não é? Exato. Uhum, E depois as coisas começaram. Depois, entretanto, uma das empresas mudou de país, ou uhum, seja, fechou tudo que tinha aqui, mudou, fiquei só com um emprego. Um emprego, em part-time não chegava. E depois do Covid havia muita dificuldade de arranjar emprego. exatamente. Por isso eu continuei a apostar muito na Lifehack, porque além de dar uma liberdade de tempo, começou-me a dar alguma liberdade financeira e, importante, mais importante de tudo, devolver-me a minha saúde. Exatamente. E é aí que tu tens ahm, um, um testemunho absolutamente incrível. Eu conheço a tecnologia, da LifeWave por dentro e por fora, como eu costumo dizer, se bem que eu não vou lá cortar os pets para ver quais são os nanocristais que estão lá, não é? Portanto, Ah, mas é pelo testemunho já posso dizer que é o sabor dos pets. Sabem gomas? então, eu conheço, eu estou na LifeWave desde 2023. Para quem vai ouvir este podcast e que por acaso não nos conheça ou que não conheça bem a nossa história, eu entrei na LifeWave, porque me apresentaram a empresa e eu percebi que tinha, sendo psicóloga e exercendo na área da saúde mental, tenho muitos casos de ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, meninos com autismo, hiperatividade, déficit de atenção, enfim, todas essas questões que estão relacionadas com distúrbios psicológicos e saúde mental, eu vou tendo no meu dia a dia. E eu percebi que a tecnologia da LifeWave podia ser uma mais-valia muito grande na minha prática clínica. Claro que depois estava numa fase pessoal também de mudança, como tu. Não sou viúva, mas tinha-me divorciado e, portanto, também aqui um ponto de ruptura, uma reorganização da minha vida. E eu percebi que a LifeWave podia ser realmente uma grande oportunidade para mim. Portanto, eu estudei muito a tecnologia, sendo profissional de saúde, sei muito bem quais são os benefícios de nós usarmos a tecnologia da LifeWave, tenho em mim os benefícios do uso diário da tecnologia, não é? Tenho esse testemunho comigo também, ao nível da minha saúde. Mas ao longo destes 3 anos, porque vai fazer no próximo sábado 3 anos que eu me registrei na LifeWave, ao longo destes 3 anos eu tenho tido muitos testemunhos, muitas histórias bonitas de recuperação, mas a tua é absolutamente extraordinária, porque era algo que ninguém imaginaria que ia acontecer, não E é é? verdade.
apesar de nós sabermos que a tecnologia ajuda num processo de reversão da idade celular e que ajuda o nosso corpo e que estimula o nosso corpo em processos de regeneração celular, não é? Regenerar um órgão vital por completo não nos passava pela cabeça. Então, conta-nos lá o que é que tu tinhas, desde quando e o que é que aconteceu. Bem, é como que eu tinha dito que eu comecei a usar a tecnologia só porque, por curiosidade e por inveja. Porque comecei a fazer as caminhadas em Monchique Uhum, e o viriato que tinha já começado a usar a tecnologia havia uns 3 dias, olha, uhum, e ele sofria de hérnia discal. Ou seja, exato. tinha muitas dores, é uma pessoa que não podia fazer mais que 3 km. E quando eu vejo ele subir 12 km depois da chuva, nas esteiras de Monchique, naquele dia que nós fomos a Alferce, havia a última subida, eram 2 km só subir, inclinação, ah, e ele não se queixar a nada, eu pensei, não. E eu, no dia a seguir, um dos meus empregos tinha uma casa particular que havia escadas. Então, cada vez que eu chegava ao trabalho, depois da caminhada, eu rezava Pai Nosso para subir as escadas. Por isso, eu decidi, olha, vou experimentar, só por causa de ver como que vou reagir as minhas pernas depois de uma das caminhadas. Entretanto, ele emprestou-me alguns e eu comecei a usar e realmente foi. Eu não senti nenhuma dor muscular. Porque Uhum, até a gente abalava de Monchique para sentar no carro e tinha dificuldade de logo a seguir da caminhada sentar-me dentro do carro e conduzir até a casa. Do que mais no dia a seguir para fazer um exercício, que tinha que pedir licença às pernas para exato. se levantar. Daí começar a utilizar. Já na altura eu tinha um diagnóstico de uma doença hepática crónica, desde 2018 ou 17, já não recordo, mas já havia alguns anos. Eu comecei a usar a tecnologia em janeiro, no finais de janeiro de 2024. Bem, ou E seja, por tu coincidência, já estavas diagnosticada há 7 anos com uma doença hepática crónica. Isso significa que era uma doença incurável. sim, sim, porque eu até havendo algumas melhorias, até havendo aquele chamado, não é reversal, digamos, a doença estava adormecida. A doença E estava eu estagnada e, portanto, não estagnada. havia, não havia evolução nem positiva nem negativa. Mas estava lá, porque eu fazia os exames e os análises 6 em 6 meses, sem faltas. E eu questionei a minha médica, mas doutora, se isto não tem evolução para o pior, o porquê eu continuar a fazer com tanta. Porque eu comecei a fazer mês a mês, depois 3 em 3 e depois 6 em 6 meses, mas sempre havia o mesmo resultado. Uhum, Ou seja, a doença estava lá, havia indícios de doença hepática crónica já conhecida e não havia melhorias para lado nenhum. E na altura eu tinha feito no início do mês de janeiro mais uns exames. uhum, E depois de começar a usar a tecnologia, ver estes resultados na recuperação rápida depois do exercício físico, no sono, porque eu também tinha muito distúrbio de sono por causa daquilo tudo que eu passei, a claro. dificuldade a dormir, psicologicamente a cabeça não descansava. E, entretanto, comecei a ver estas pequenas melhorias. Fora das que eu tinha cabelo muito fininho, quase que não tinha. Eu dizia que eu tinha 5 cabelos em 8 linhas. De- Exato. comecei- Voltei a ter o cabelo. Pronto, são as pequenas coisas que começaram a melhorar. Pensei, então já agora, já que eu faço os exames, então vamos lá observando e vou continuar a usar, como que a empresa ela aconselha a usar no mínimo pelos 6 meses, que é para ter a nossa regeneração do corpo por completo. Pensei, olha, vou já fazer os 6 meses. Passados 6 meses, eu voltei a fazer os meus exames. Notei ali o texto diferente. Não sou médica, mas já notava-se ali uma estrutura de resposta depois da ecografia abdominal diferente. Ok, então vamos continuar. Passado outros 6 meses já havia mais melhorias. Oi, aqui há gato. Na terceira vez, a médica que me estava a fazer a ecografia virou-se para... Era uma médica para já muito novinha, achei pela aparência, virou-se para mim e diz ela assim:
então, mas você vem cá fazer a ecografia porque tem alguma doença? E eu, supostamente sim, já há uns 7 anos que eu estou a fazer 6 em 6 meses porque tenho uma doença hepática. Então, porquê? Ela, então, mas eu, muito baixinha, então, mas eu aqui não estou a ver nada. E eu, ok. E fiquei com aquela frase na cabeça. Então, pera que eu já te digo. Mas, quando fui mostrar os exames à minha médica, havia o texto exatamente o anterior. Eu pensei, será que ela assustou-se e copiou? Fui pedir ao meu médico de família um TAC, que é um Uhum. exame mais complexo. E fui fazer o TAC. E fiz o TAC, recebi os resultados do TAC em outubro. E qual o meu espanto era? Até eu primeiro pensei que eles enganaram-se nos resultados. Porque no TAC não havia indícios de qualquer tipo de doença. Sim, eu Nada. posso confirmar porque Zero. eu analisei todos os teus exames, verifiquei-os e comparei-os e há nitidamente uma evolução, embora não seja da minha especialidade também, não é? Mas nós estamos mais habituados à terminologia dos profissionais de saúde e conseguimos perceber que realmente houve ali uma evolução, para além de que nós temos médicos na nossa equipa que viram também e que confirmaram exatamente aquilo que é. Acho que foram pelo menos uns 5 que viram o resultado. E Sim, muitos deles disseram que isto nem é teu. sim, exatamente. Os teus exames já passaram pelas mãos de muitos profissionais de saúde. E confirma-se que realmente tu tens ali uma recuperação ao nível do teu fígado, em que tens um fígado saudável. Ahm, Tu estavas, inclusivamente, com indicação para transplante. Sim, porque havia uma probabilidade de vir contrair o cancro do fígado a 85%. Por Portanto, ou isso, seja, a tua daí doença. fazer os exames. Exato, para que as pessoas percebam que tu tinhas uma doença hepática crónica em que a probabilidade de desenvolveres um cancro do fígado era de 85%. Portanto, estavas inclusivamente com indicação para transplante de fígado. Ok. Na altura que quando surgiram os primeiros exames e que começaram a surgir as melhorias do teu fígado, eu disse-te que ia ser difícil, não é? Os médicos aceitarem a tua mudança e que eles iam submeter-te a rigorosos exames para confirmarem. Já sei que já andas a fazer esses exames, não é? Porque eles querem, eles, eles têm que confirmar, não é? Porque durante este período de 2017 até hoje, em que tu tinhas um diagnóstico de doença hepática crónica, qual era a medicação que tu fazias? Eu não podia fazer medicação, porque o fígado ele absorve todos os químicos, não é? E como Bem, que o meu fígado não estava a funcionar como deve ser, até inclusive eu não podia tomar a pílula. exatamente, muito bem. Portanto, tu não fizeste nunca nenhuma medicação durante esse tempo. Não, medicação não Um fiz. Alterei simples, foi os meus hábitos. exatamente, um simples paracetamol podia prejudicar o teu fígado. Sim. Pronto. Só podia tomar o Brufen e QB. Exatamente, pronto. Ora, então, o que é que tu fizeste? Tu mudaste hábitos, não é? Alimentares e mais. Cortei a 100% o álcool. Exatamente. Até dizia para mim própria, até cheirar uma tampinha de álcool para mim, eu menti isso na minha cabeça, até cheirar uma tampinha de álcool para mim era prejudicial, porque assim, a nossa cabeça quando quer, ela tem poder enorme. Exatamente. Sim. Mudei a alimentação, cortei muito nos fritos, principalmente a utilização dos óleos. Uhum, Comecei a comer mais alimentação na base de que nos trazia alimentos todos necessários para o nosso organismo, as proteínas, as uhum, vitaminas, ou seja, mais hidratação. uhum. Comecei a fazer as caminhadas, depois descobri o tal grupo em Chico, que eram umas caminhadas um pouco mais pesadas, já trabalhava mais exercício físico necessário, Uhum. até porque eu não tinha assim muito tempo, não é? Por causa do Exato. meu trabalho. Mal por mal conseguia tirar uma Uhum. manhã de domingo. Exato. E isso foi a maior mudança em mim.
É o Ok. pensamento, a alimentação e a hidratação. E a hidratação, muito bem. Pronto, mas era importante que as pessoas percebam que tu não fazias medicação nenhuma e, portanto, efetivamente, a regeneração do teu fígado tem tão somente a ver com a tecnologia da LifeWave. Porque muitas vezes temos pessoas que fazem medicação. Imagina, por exemplo, há uma pessoa que está com uma depressão e começa a usar os PETs da LifeWave. Mas ao mesmo tempo está a fazer antidepressivo, antipsicótico, ansiolítico, enfim, tudo aquilo, e de repente começa a dormir melhor, começa a sentir-se melhor, diz, ai, se calhar a medicação agora está a fazer efeito, não é? Andaram a tomar a medicação durante anos e nunca fez efeito. Mas depois, de repente, as pessoas têm muita tendência para isso, e não que nós não estamos aqui a falar mal da indústria farmacêutica nem da medicação, até porque nós precisamos dela em alguns momentos da vida, embora eu não seja muito fã dos medicamentos, eu acho que os medicamentos tiram apenas sintomas e não curam nada. E o nosso corpo tem uma capacidade de autocura, de regeneração. E se nós o estimularmos, de forma correta, naturalmente que vamos mudar a nossa vida. E, portanto, foi isso que aconteceu. O que aconteceu realmente foi que tu, através do exercício físico, hidratação e os estímulos que deste ao teu corpo com o uso do X39 e da glutationa e de outros pets, né, do AEON, naturalmente, que também que sei Foi que também. quando os outros pets foram pontuais, era por causa das outras questões, ou alguma constipação, ou mal-estar, Exato, ou uma comida mal digerida, mas basicamente foi o mais o X39. o X39. E, portanto, aquilo que aconteceu com o teu corpo foi exatamente a estimulação que tu lhe deste com o X39 e que acabou por ter este resultado fantástico. Ahm, Quando eu acompanhei, comecei a acompanhar-te, como já dissemos aqui, desde muito, muito cedo, tu foste ganhando terreno e nós já há muitos meses que vivíamos nesta expectativa de termos este resultado. Inclusivamente, tu resististe muito a tornar público este teu testemunho, porque eu acho que tu própria, aquilo que tu disseste há bocadinho, tu pensavas mesmo, não, eles enganaram-se, este exame não é meu. Até hoje ainda não acredito. Eu preciso mais provas. Há 2 semanas atrás falei com mais um profissional de saúde e ela, depois de ver os resultados, ela própria, "Então, mas tu tomaste alguma vitamina, alguma coisa?" Eu disse, nada. Eu não tomei nada. Eu só alterei os hábitos alimentares, hidratação e acrescentei mais algum exercício. Não fiz mais nada. Ela, não pode ser. Eu, "Mas que acreditas que não? Eu usei X39 e fiz aquilo que eu acabei de dizer. Hum? Pronto." E ela, não, isto tem que haver aqui um gato. Então, Sim, eles próprios ficam confusos. embora que o fígado tem aquele poder de se regenerar, não é? Só que Exatamente. a O questão que há, durante 7 anos não havia nenhuma evolução positiva, sim, nem sim. negativa, nem positiva, e só nos últimos meses, quando comecei a utilizar, começaram a haver algumas alterações de melhoria. Uhum. Sim, o fígado, o fígado tem uma capacidade grande de regeneração, ok? É o único órgão interno humano que se reconstrói, que se regenera. Nós não temos mais nenhum. Tanto que tu, por exemplo, tu podes fazer um transplante de fígado entre pessoas vivas, entre vivos, não é? Imagina que se uma pessoa recebe um transplante de um rim, significa que alguém morreu para que tu recebas aquele rim. No caso do fígado, não. Os médicos conseguem tirar um pedacinho do fígado da pessoa que está viva, vão fazer um enxerto no fígado doente e possivelmente seria isso que ia acontecer contigo. Eles tinham era que encontrar um doador compatível contigo, não é? Exatamente. Porque tem que haver um estudo de biocompatibilidade,
E portanto eles tinham que encontrar um doador compatível contigo para fazerem isso. Mas tu possivelmente ias receber um fígado de uma pessoa viva, porque o fígado tem realmente essa capacidade, é o único órgão que tem essa capacidade de regeneração após uma cirurgia. Pode-se tirar um pedaço do fígado que tem um tumor e ele acaba por se regenerar por completo. Portanto, é realmente um órgão com uma capacidade de regeneração enorme. Mas sabemos realmente que há poucas pessoas que consigam recuperar de uma patologia como tu tinhas. Até porque normalmente ela vai evoluindo de forma negativa, e acaba por ter as consequências que tu já sabes e para as quais tu tinhas inclusivamente indicação e por isso eras tão seguida, com tanta regularidade, exatamente para conseguirem detectar alguma coisa precocemente. E tu Exatamente. entendes isso naturalmente, não é? E até mesmo a palavra algo crónico é para toda a vida. Exatamente, sim, sem Que dúvida. agora já me questiono, até eu questiono a própria médica, será? Exato. Olha, esta é uma história de superação muito bonita, a vários níveis. Tu melhoraste a tua saúde. Hum, eu diria que tu melhoraste a tua vida, até mesmo ao nível de amizades. Melhoraste a tua vida no relacionamento interpessoal com as pessoas, tornaste-te uma pessoa mais aberta, mais disponível, mais comunicativa. Mudaste também a tua vida a nível financeiro e, portanto, digamos que para terminarmos, eu gostava que nós desmistificássemos aqui um pouco aquilo que a grande maioria das pessoas faz quando uma de nós, e isso acontece a ti todos os dias e a mim também, quando nós vamos convidar alguém para trabalhar connosco e as pessoas têm uma série de crenças. Eu hoje à noite vou fazer uma formação sobre isso. As pessoas têm uma série de crenças, têm uma série de medos, têm muitos bloqueios e eu gostava que tu nos falasses um bocadinho sobre isso. Olha, o que é que posso dizer? O que é que a LifeF trouxe para a minha vida? Tudo aquilo que tu já falámos, a LifeF não é só uma empresa de marketing multinível. Ela, além de trazer a saúde para nós, traz muitas relações interpessoais, muitos relacionamentos, muitas amizades, muito desenvolvimento pessoal, quer que tu queres, quer que não. Tu começas a evoluir, tu começas a crescer como pessoa. E quando tu cresces, algo muda à tua volta também, porque tu começas a ver as coisas já por outro prisma e começas a absorver a vida de uma forma mais alegre. E Uhum, foi isso que aconteceu comigo. Foi isso tudo que trouxe Lefebvre para mim. Por isso, ao mudar o pensamento, também muda tudo à nossa volta. Se calhar, é isso que eu quero dizer às pessoas, que permitem-se conhecer algo que possa mudar a vossa vida e a nós, quando mudamos a vida, mudamos sempre para melhor. exatamente, também concordo. Olha, nós falamos muitas vezes sobre isto, que o paradigma empresarial está a mudar, o mundo está em mudança cada vez mais e nós sabemos que esta indústria, esta profissão que escolhemos, não é? Porque ser networker é uma profissão, como outra qualquer, como ser psicólogo, advogado, ou empregado de limpeza, não é? Nós temos sempre é que nos profissionalizar naquilo que vamos fazer e naquilo que estamos a fazer, Claro. e isso é aquilo que nós temos feito, tu e eu.
E que nós fazemos muito esse trabalho de ajudarmos as pessoas a profissionalizarem-se, a aprenderem esta profissão para poderem mudar as suas vidas e ajudar outras pessoas a transformar as suas vidas. E, portanto, é realmente algo que é muito agradável. Um, que conselho é que tu darias às. E atenção, que não estamos aqui a menosprezar ninguém, estamos apenas a falar de profissões que nós sabemos que dentro de 5, 6 anos vão desaparecer, e que as pessoas terão que encontrar algo para fazer na sua vida. Que conselho é que tu darias às senhoras que são empregadas de limpeza no supermercado e que vão ser substituídas por máquinas, às senhoras que estão nas caixas das lojas e que vão ser substituídas por máquinas e que já estão a ser Já também, está a ser. não é? Às pessoas que trabalham como empregados de mesa e que muitos restaurantes, principalmente em Lisboa, já existem uns robôs que tu pedes a comida e o robô vem-te trazer a comida à mesa, não é? Sim. Já existe isso também. Que conselho é que tu darias a estas pessoas? Olha, eu vou dar o mesmo conselho como uma vez deram a mim. Para poder ter alguma liberdade financeira, tenha sempre um plano B Muito bem, em tudo. E o Life começou a ser o meu plano B, certo, certíssimo. porque a marketing multinível tem vários pontos positivos. E um dos pontos que nós podemos é desfrutar o fim de semana com a família, com passeios, estar numa festa de aniversário e apenas pegar num telemóvel e fazer aquilo que nós aprendemos a fazer, é ganhar dinheiro. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Desfrutando o dia a dia Sim, desfrutando do dia a dia e depois a Life Wave traz-nos também momentos muito bonitos. e Eu ajudar as pessoas a terem a saúde, o Uhum. bem-estar. Sim, sim, sem dúvida. Ainda ontem, eu tive o fim de semana fora em trabalho e ontem vinha na viagem com a Rica e vínhamos exatamente a falar sobre isso, de que nós, no nosso trabalho, conseguimos conjugar tudo, porque nós temos aqueles momentos em que estamos a trabalhar, em que estamos a fazer o nosso trabalho, mas depois também temos os momentos de lazer muito bonitos, de camaradagem, de partilha, de dar grandes gargalhadas de, de partilharmos momentos de muita alegria e divertimento. No próximo fim de semana vamos ter mais um desses fins de semana, não é? Onde E é vamos verdade. estar Vai em ser o Lisboa, meu terceiro. Vai exatamente, ser o meu terceiro. o terceiro Sussex Days. Vamos ter um evento internacional da Lifewave em Lisboa, 14 e 15 de março. E para quem veja este podcast e que queira estar connosco, no sábado, da parte da manhã, nós vamos ter uma apresentação para convidados. Portanto, procurem a Lena nas redes sociais. Ela já vai dizer as redes sociais dela. Procurem-me a mim também, que estou por aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim, nós estamos em todas. Procurem-nos, mandem-nos mensagem, vão até lá ter connosco para nos conhecer, para nos darem um abraço e para conhecerem a vida que nós temos, e quem sabe também para transformarem as suas vidas, não Há é? uma certeza absoluta que tem que, para quem entra pela primeira vez num evento destes, nunca sairá igual. Exatamente, exatamente, concordo plenamente. Quem vai a um Sussex Days não sai de lá a mesma pessoa. Nós saímos de lá transformados e, e é sempre quando esta semana antes, a ansiedade de preparar tudo, de ter tudo pronto para dar o melhor às pessoas, é realmente muito bom, porque sabemos exatamente o impacto que vamos ter na vida daquelas centenas de pessoas que vão estar connosco e que sabemos como é que elas vão para as suas casas no domingo à noite, não é? Porque passamos por exatamente o mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Para mim também vai ser o terceiro, porque o terceiro.
ah, não neste Desta formato. dimensão. Exatamente, não nesta dimensão e porque eu estive no primeiro evento que não se chamou Sussex Days, em Lisboa, a 18 de março de 2023, foi a apresentação oficial da Lifewave em Portugal. Foi um evento muito mais pequenino, estávamos muito menos pessoas. Para mim já vai ser o quarto evento corporativo da empresa e, e sem dúvida que a mudança que eu própria tive e que muitos de vocês tiveram desde o primeiro que foi feito em abril de 2024. O ano passado foi em maio, este ano vai ser em março. Um, e eu não tenho dúvidas que nós estamos a atravessar por um momento da empresa e que até ao final deste ano muitas coisas boas vão acontecer e muitas vidas nós vamos transformar, não Fora é? daquilo que já está a acontecer. E o mais Exatamente. gratificante é ver o resultado das pessoas quando eles aceitam esta ajuda ou conhecer e ver a vida deles mudada, ouvir os testemunhos deles, a ver a alegria deles, a Aham. ver o estado físico e emocional deles, é mesmo gratificante. Acho que é só por causa disso que eu continuo a fazer. Eu Exatamente. tendo o meu resultado e depois poder ajudar as outras pessoas a terem os resultados deles, e a mensagem que a gente, obrigada por teres-me dado esta oportunidade. Exatamente. Acho que Não, é a melhor mensagem que a gente tem é a recebido. melhor mensagem que nós podemos receber é obrigada por teres aparecido na minha vida. Eu tenho muitas dessas. Ainda hoje de manhã estive reunida com duas pessoas que fazem parte da equipa e é sempre muito gratificante dizer obrigada por me teres apresentado esta oportunidade, obrigada por teres transformado a minha vida. E não há dinheiro que pague vermos as pessoas dessa forma. É realmente mesmo muito, muito, muito gratificante. Olena, quais são as tuas redes sociais? Facebook, Olena Guedelha exato. Procurem no Olena Facebook, Guedelha. olena.guedelha no Instagram. Uhum. No TikTok, procurem, vão encontrá-la e sigam. Sigam esta mulher porque vocês vão ver o trabalho que ela faz diariamente nas redes sociais, vão aprender muito com ela e, acima de tudo, sigam o exemplo. Quando nós queremos mudar a nossa vida, temos que ser nós a fazer alguma coisa por nós. Ninguém vai fazer nada por nós. Nós O somos os primeiro passo únicos, é sempre nosso. é sempre, sempre está em nós. Nós somos os únicos responsáveis por tudo o que nos acontece na vida e só temos duas opções de escolha. Ou ficamos sentados à espera que alguma coisa aconteça, ou fazemos como a Olena, levantamos o cu da cadeira e vamos ver o que é que os outros andam a fazer. E como ela dizia muito bem, ela é observadora. Ela está lá, parece que não está a ligar importância nenhuma a nada, mas está a absorver tudo. E depois começou a replicar, a retirar dos outros o que eles tinham de bom e começou a pôr em prática. E Jim Rohn dizia que nós somos a soma das cinco pessoas que estão à nossa volta. Eu gosto de pensar que sou uma das cinco pessoas que estive à volta da Helena e que também contribui um bocadinho para esta mudança. Ah, Aprendi e bastante contigo, sim, Teresa. e, portanto, muito obrigada por teres estado aqui e digo-te que é de coração e eu acho que tu sabes, que tu sentes sempre que eu te dou um abraço ou sempre que eu te dou, falo contigo, eu acho que tu sentes que a minha amizade, o quanto eu gosto de ti, o quanto eu me sinto grata por te ter na minha vida e por tu fazeres parte desta equipa maravilhosa à qual nós pertencemos, que eu tive a felicidade de iniciar e que tenho a honra enorme e sinto-me grata todos os dias pelas pessoas lindas que vieram à minha vida e que me têm ajudado a construir todo este movimento, esta comunidade.
que hoje em dia muda muitas vidas e que todos os dias continuamos a mudar vidas. Portanto, muito obrigada e estamos juntas no fim de semana, não é? Obrigada eu, Teresa, também por aquilo tudo que tens me ensinado e obrigada pela confiança que deste em mim quando me atiraste aos lobos. Estou cá para isso. Não te esqueças que Bora. na próxima semana vou-te jogar aos lobos outra vez. Sabes que tens uma formação para fazer, portanto, já sabes. Mas pronto, vá. Esta semana descansas. Para a semana vens enfoguetada de Lisboa e não vai haver nada que te pare. Hum? E é verdade. Tá? E é verdade. Mais uma virada para o melhor na minha vida. Exatamente. Beijinho grande e até já. Beijinho.